me chamo Maxon, sou aluno do curso de Física da UFMA do Polo Viana, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o equilíbrio da oxirredução e o experimento da pilha de contato direto, tá? Explorando os fundamentos das reações redox e a fascinante pilha de contato direto. O que é uma reação redox? A reação redox é uma reação que acontece entre elementos químicos, e nessa reação ocorre uma troca de elétrons entre espécies químicas como os íons, átomos e moléculas, tá? Então vamos dar prosseguimento e vamos explicando mais detalhadamente o equilíbrio e essa tal da ação redox. Aqui, ó, a ação. O que são reações de oxirredução? Oxidação é um processo onde a substância perde elétrons e aumenta seu número de oxidação, ou seja, ele aumenta seu NOx, ele aumenta seu número de oxidação. Aqui eu tenho o exemplo do ferro, né, que ele perde 2 elétrons e ele se transforma em íon ferroso. E a redução? A redução é um processo onde uma substância ganha elétrons e diminui seu número de oxidação. Aqui eu tenho o exemplo do cúprico, que ele recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. O importante é a gente fazer uma analogia, como está bem aqui embaixo, quando ele perde elétrons, é igual a redução. Quando ele ganha elétrons, é igual a oxidação, tá? Então a gente tem que lembrar isso aqui, que mais na frente a gente vai falar sobre isso e pode ficar um pouco difícil de entender sobre essa parte aqui. Quando perde, ele reduz, e quando ganha, ele oxida. Aqui está um pouco ainda difícil de observar, mas mais na frente a gente vai conseguir. Bom, conceitos dos fundamentais do equilíbrio redox. O agente oxidante. A substância que ganha elétrons provoca a oxidação na outra espécie, ela mesma sofre redução. Ou seja, o agente oxidante ele não oxida, ele reduz, tá? O agente redutor é a substância que perde elétrons e provoca a redução de outra espécie, e ele mesmo sofre oxidação. Ou seja, o agente oxidante ele mesmo sofre a redução, e o agente redutor ele sofre a oxidação. Porque seria muito fácil a gente se enganar, né? Achar, o agente oxidante ele oxida. Não, o agente oxidante ele sofre redução. O agente redutor ele reduz. Não, o agente redutor ele oxida. Aí isso a gente tem que gravar para não se perder mais na frente. E o equilíbrio redox? O equilíbrio quer dizer que a reação de oxidação e redução ocorre simultaneamente na mesma velocidade, em velocidades iguais, em ambos os materiais, tá? A reação de oxirredução sempre é uma transferência de elétrons entre as espécies químicas. O número total de elétrons perdidos na oxidação deve ser o número total de elétrons ganho na redução, mantendo o equilíbrio das cargas. Potencial de redução padrão. Aqui nós temos o potencial, né, que é o R. O potencial de redução padrão é uma medida de tendência de uma espécie química de ganhar elétrons. Quanto maior o valor do potencial, maior a facilidade de sofrer redução, de ser reduzido. E medimos esse potencial em volts, tá? O potencial é determinado num padrão de 25 graus Celsius a uma atmosfera de pressão com concentração de 1 mol por litro para soluções aquosas. Aqui nós temos que quando o potencial é positivo, o agente oxidante é facilmente reduzido. De novo, o agente é forte agente oxidante. Quando é positivo, ele é forte agente oxidante, porém ele é facilmente reduzido, ele não é facilmente oxidado. Quando é neutro, que é referência ao eletrodo padrão de hidrogênio, e quando é negativo, o agente é fortemente redutor e facilmente oxidável. Então a gente tem que estar todo tempo ligado nessa tipo pegadinha aqui. Os nomes agente redutor não quer dizer que ele reduz, aí agente
oxidante, não quer dizer que ele oxide, tá? Que o próprio agente vai ser oxidado, nem que o próprio agente redutor vai ser reduzido. Bom, aqui agora eu vou falar um pouquinho sobre o experimento, né? Pilha de contato direto. Aqui só o conceito, tá? Aqui a pilha de contato direto é um tipo especial de célula galvânica onde os metais diferentes são colocados em contato físico direto e imersos em soluções eletrolíticas. Diferente das pilhas convencionais, como a pilha de Daniell, não há separação física entre os eletrodos através de uma ponte salinas ou membranas porosas. O contato direto permite a transferência de elétrons diretamente entre metais, criando uma diferença de potencial mensurável. Aqui o passo a passo de como deve ser elaborado o experimento, né? Primeiro passo, o contato entre metais. Dois metais de diferente potencial de redução são colocados em contato físico direto. O segundo passo é a imersão deles em um líquido, em um eletrolítico. Os dois metais em contato direto são mergulhados em uma solução eletrolítica comum. O terceiro passo a ser observado é a transferência de elétrons. O metal com menor potencial sofre oxidação e transfere elétrons para o metal com maior potencial. E o quarto passo é a geração de corrente. A diferença de potencial entre os metais permite o fluxo de elétrons gerando uma corrente elétrica. No metal mais reativo, novamente aqui embaixo, o menor potencial atua como anodo e sofre oxidação. O metal menos reativo, com maior potencial, ele atua como catodo e sofre a redução. Tá? Um sofre a oxidação e o outro sofre a redução. Um exemplo aqui, que é o mais clássico, né, é o zinco e o cobre. Um dos exemplos mais utilizados na pilha de contato direto, que envolve uma placa de zinco com um contato entre uma placa de cobre, zinco CN, né, e cobre Cu, ambas imersas em sulfato de cobre, CuSO4. As reações, nessa reação, o anodo é o zinco, né, porque ele perde elétrons e se dissolve em uma solução de íon de lítio, de íon de zinco, e o cátodo é o cobre, porque ele recebe os elétrons e se depositam como cobre metálico. Tá? Aqui temos aqui a reação, a fórmula química da reação mais embaixo, e aqui o potencial da pilha, que é calculado em volts, que é basicamente a voltagem dessas pilhas nossas comuns, que é 1,5, 1,10, 1,2 volts. Tá? Uma das características da pilha de contato direto é a simplicidade estrutural, não requer pontes salinas, membranas ou compartimentos separados. A montagem é mais simples que pilhas convencionais. A reação é rápida. O contato direto acelera transferências de elétrons, resultando em uma resposta mais imediata. O eletrólito comum. Ambos os eletrodos compartilham a mesma solução, facilitando a redução iônica do sistema, e a durabilidade limitada tende a se esgotar mais rapidamente devido à reação contínua e depleção do metal ativo. Aplicações e importância. Onde esse experimento pode ser aplicado e para que a gente usaria? A aplicação no nosso cotidiano, primeiro seria para a corrosão de metais, né? Compreender que a pilha de contato direto ajuda a prevenir corrosão em estruturas metálicas. A galvanização, né? Os canos galvanizados que nós temos, que é a proteção do ferro através de um revestimento de zinco que age como um anodo de sacrifício. As baterias simples, base de desenvolvimento para dispositivos geradores de energias portáteis, e os estudos educacionais, que é como o que nós temos aqui, que vai demonstrar didaticamente os princípios eletroquímicos e fundamentais. O conhecimento sobre as pilhas de contato direto é essencial para engenheiros químicos profissionais que trabalham com proteções estruturais metálicas e desenvolvem sistemas eletroquímicos. Aqui alguns conceitos, né, que é importante lembrar, que a oxorredução é a perda de elétrons,
que a oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho de elétrons, sempre ocorrem simultaneamente. O potencial padrão indica a tendência de redução maior. A tendência de redução maior é maior potencial, melhor oxidante, menor potencial, melhor redutor. Pilha de contato direto. Metais em contato direto geram DPP. Metal menos nobre oxida. Metal mais nobre reduz. E o cálculo da potência da célula, né, que foi mostrado lá, o valor positivo indica a reação espontânea. Aqui uma dica, né, pratique para prever o metal sendo oxidado quando diferentes pares metálicos são colocados em contato direto, consultando a tabela potencial de oxorredução. Então, gente, esse foi um pouco tentei passar para vocês um pouco sobre o equilíbrio da oxirredução e a pilha de contato direto. Espero que tenham esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se tiverem outras dúvidas, tentem adicionar, pesquisem, dêem um Google e espero ver vocês novamente em breve. Até mais.